E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Começando a unidade 4, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura muscular. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho da morfologia e da morfofisiologia aí dos músculos, né? Vamos entender como que os aspectos, né? O aspecto do músculo esquelético em si, como isso influencia a forma dele agir, o poder dele de gerar tração, ação, movimento, dentre outras coisas, como transferência de força e tal. Tá bom? Espero aí que vocês gostem da aula e vamos começar. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, agora na unidade 4, falando de aspectos morfofuncionais do músculo esquelético, a primeira coisa que eu vou salientar aqui para vocês é sobre o arranjo das fibras musculares. Então, falando de fibras musculoesqueléticas. Quando eu estou falando de fibra musculoesquelética, elas podem ter um arranjo com as fibras em paralelo, ou seja, as fibras inseridas em um único tendão ali mais fino, mais estreitos, né? E essas fibras paralelas umas às outras, ou as fibras oblíquas. Quando as fibras são oblíquas, né, geralmente o tendão ele é mais largo, é uma poneurose, né? E essa aponeurose comporta muitas fibras, e essas fibras geralmente fazem um ângulo de inserção com essa aponeurose. Nos músculos com fibras em paralelo, a gente tem os em forma de alça e os fusiformes, e os com fibras oblíquas, a gente pode falar dos músculos uni, bi ou multipenados. Falando dos dois primeiros exemplos, os músculos com o formato em alça, né, e fusiformes também, os dois têm fibras em paralela. O em alça, por exemplo, o sartório, que está ali de verde na figura, é um exemplo de fibra, de músculo com fibra em paralelo, do tipo alça, e vejam que ele é mais estreito. Ó. Se você pegar a área de secção transversa fisiológica dele, ele é mais estreito. O tendão dele aqui, ó, é mais fininho, comporta menos fibras, e as fibras se inserem ali no tendão sem formar ângulos, né? Elas são ali diretamente ligadas ao tendão de uma forma direta, sem que haja formação de ângulos. O mesmo vai acontecer com os músculos fusiformes. Esses músculos fusiformes, né, ou em forma de fuso, eles têm essa característica que eles são um pouco mais gordinhos, né, por aqui assim, ó, e eles vão afunilando à medida que eles chegam perto do tendão. Mas assim, da mesma forma, as fibras são aqui, ó, inseridas sem formar ângulo com o tendão, tá? Elas são paralelas aí, né, em forma de fuso, né? O tendão é mais estreito e comporta menos fibras inseridas naquele tendão, sem formar ângulo da inserção da fibra no tendão. Isso significa que quando a fibra faz essa tração muscular nesse sentido, né, gera aquela ação de encurtamento aqui, ó, nesse sentido, isso é transferido diretamente para o tendão no mesmo sentido, tá bom? Então isso é uma característica importante aí que a gente vai destacar na hora que eu for falar da parte funcional dos efeitos de um ângulo aí sendo gerado, tá bom? Agora, falando um pouquinho dos músculos com fibras oblíquas, né? Eles podem ser unipenados, né? Eu passo aqui do músculo aqui do polegar, né? Agora eu não lembro se é flexor do polegar. Que aí, ó, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Primeiro, vejam que o tendão deles é essa aponeurose aqui, ó, um tendão mais largo, esse que está aqui em branco aí na figura para vocês. Ó, tá vendo que ele é mais largão? Segundo, que olha só, as fibras se inserem formando como se fosse uma pena, tá vendo? E forma um ângulo com o tendão. O que eu quero dizer com forma um ângulo? Veja aqui na figura que eu vou fazer ao lado, ó, imagina que a aponeurose está aqui, tá? A linha de tração de transferência de força para a aponeurose é aqui, só que o músculo, as fibras se inserem aqui, ó. Ou seja, tá vendo que formam-se ângulos aqui, ó? Quando o músculo traciona, ele traciona numa direção, só que essa direção ela forma um ângulo com a tração que é feita na aponeurose ou no tendão ali naquele caso. Tá? Depois vocês vão entender o que isso repercute aí em termos de força. Mas agora, vejam que por ter um tendão mais largo, olha que ele comporta mais fibras, né? A quantidade de fibras que se inserem aqui nessa aponeurose, nesse tendão largo. Muito mais fibras, né? São a quantidade muito maior, se a gente for respeitar, né, por exemplo, músculos com o mesmo volume.
eles vão ter muito mais fibras inseridas ali no tendão, ou no caso aqui a aponeurose, do que se fosse um músculo fusiforme, tá bem? Os bipenados, né, vamos pegar como destaque só essa parte aqui, ó, só essa que eu estou circulando aqui, ó, que é o reto femoral, tá bom? Então vejam a aponeurose dele aqui, ó, no centro, e olha as fibras se inserindo aqui nele, e aí agora vejo que essas fibras elas se inserem em direções opostas aqui, ó, por isso que ele chama bipenado, né? Parece que é uma pena realmente, tem penação para um lado e para o outro, angulações para um lado e para o outro. E aí as características são muito parecidas, né? A gente tem uma aponeurose, né? Ou seja, um tendão muito largo, comporta muitas fibras nele, e essas fibras fazem um ângulo de inserção com aquela aponeurose. Então, diferente do músculo fusiforme, né? Com as fibras em paralelas, que o tendão transfere a força nesse sentido e as fibras se contraem no mesmo sentido. Nesse caso aqui, não, né? Nesse caso aqui, nós temos o tendão puxando numa direção e as fibras puxando em outra direção, né? Ó, formando ângulos de transferência aí com o tendão, tá bom? E por fim, a gente tem os músculos multipenados, né? Então aqui a gente tem um exemplo de músculo multipenado ali, na escápula, por exemplo, né? Os músculos o músculo superficial da escápula, né, que fica ali na parte de trás, ali inserido na escápula, e vejo que vocês têm vários fascículos aqui, ó, e vários ângulos de penação diferentes, né? Então por isso que ele é multipenado, ó. Vejam, né, que ele forma muitos ângulos diferentes aqui em relação à aponeurose. Agora, gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Desculpe aí que eu mudei sem querer. Gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Olha a quantidade de fibras musculares que se inserem aqui no mesmo tendão, na mesma aponeurose. São muitas fibras musculares no mesmo tendão, tá? Só que elas formam ângulos ali, né? Na hora de fazer essa tração, tá? Nesse caso é o subescapular. Bom, vamos lá então. Diante disso, outras questões importantes em relação ao arranjo da fibra, quando a gente vai diferenciar músculos com fibras em paralelo ou fusiformes, né? E músculos com fibras oblíquas ou penados, primeira coisa que a gente observa é o comprimento dessa fibra muscular. Veja que nos músculos fusiformes, o comprimento da fibra muscular ele é muito maior do que o comprimento da fibra muscular de um músculo fusiforme ou penado. A exemplo, vocês estão vendo aí esse risco, né, mais espesso aí, né, meio avermelhado aí na figura. Esse seria mais ou menos o comprimento da fibra. Vejam também que a fibra muscular, diferente de algo que algumas pessoas possam pensar, ela não é o comprimento do músculo por um todo, tá? A fibra muscular ela é menor do que o tamanho total do músculo. Mas como os fascículos vão se interligando ali durante o músculo todo, ela consegue fazer as transferências de força de um tendão, né, ao outro, né, ou de uma inserção proximal à inserção distal. Mas a fibra ela não percorre todo o comprimento do músculo, não. Mas nos músculos fusiformes, essas fibras são mais compridas do que os músculos que têm fibras penadas. Em relação à área de secção transversa fisiológica, ou seja, a quantidade de fibras que se inserem a maior quantidade de fibras, né, naquele maior volume muscular que se insere em um mesmo tendão, aí vocês já começam a perceber que os músculos penados, eles têm muito mais fibras no mesmo tendão, inseridas ali no mesmo tendão, gerando força ao mesmo tempo, do que os músculos fusiformes. Então, duas características diferentes. Em relação a comprimento, músculo fusiforme tem maior comprimento, a fibra. Em relação a quantidades de fibras, área de secção transversa, os músculos penados têm maior área de secção transversa. Significa o quê? Que eles têm mais fibras musculares inseridas no tendão. No caso deles, é uma aponeurose, né? E o que isso significa em termos práticos, né? Se a gente lembrar daquela curva lá de comprimento e tensão, nós vamos ver que os músculos fusiformes ou com fibras em paralelo
Primeiro, eles produzem menos força, então olha a quantidade máxima aqui, ó, por exemplo, de força de um músculo fusiforme, e esse pico de força acontece em comprimentos maiores do que, por exemplo, se eu for pegar num músculo oblíquo, né, que o pico de força é muito maior, ou seja, esses músculos aqui, ó, eles geram muito mais força, né, os oblíquos, do que os com fibras em paralelo, porém, essa força é gerada, o pico dela, em um comprimento muscular menor, tá bom? E por que que esses músculos eles produzem mais força, geram muito mais força? A explicação está aqui, ó, na área de secção transversa desses músculos. Esses músculos eles têm muito mais fibras musculares inseridas no tendão. Então é muito mais força motriz ali, muito mais gente trabalhando ali na hora de puxar. Ao passo que os músculos fusiformes, por eles terem um tendão mais estreito, cabe menos fibras musculares inseridas aqui, ou seja, menos gente para puxar ali na hora de gerar força, tá bom? Então, o que explica o músculo penado ele ter uma área de secção transversa maior, né? E isso explica ele conseguir gerar mais força do que músculos fusiformes. Já quando a gente olha para a curva de força-velocidade, vocês vão ver primeiro, né, que os músculos fusiformes eles contraem em velocidades muito maiores, né? Ou seja, eles são muito mais rápidos do que os músculos oblíquos, né? Então, a velocidade de contração dos músculos fusiformes, ou seja, desses caras aqui, ó, é muito mais rápida do que a dos músculos oblíquos, porém eles conseguem gerar menos tensão, menos força em relação aos seus companheiros ali, os que têm fibras oblíquas, tá? Então, eu poderia dizer que, primeiro, em relação a essa velocidade, né, tem a ver com o comprimento da fibra. Imagina uma fibra muito grande, que ela tem que se encurtar no mesmo tempo do que um músculo que tem uma fibra pequena. Então, se ele tem uma fibra muito maior e consegue se encurtar no mesmo tempo que um que tem uma fibra muito menor, quer dizer que ele, desculpem, gente, quer dizer que ele tem uma velocidade de contração maior. Então, em resumo, eu posso dizer que os músculos fusiformes são muito bons para velocidade, tá? Se encurtam, né? Se contraem muito rapidamente, e os músculos oblíquos são muito bons para gerar força, tá? Bom, entendido isso daí, agora o que que isso influencia aí, por exemplo, em algumas variáveis da arquitetura muscular? Opa, desculpa que eu fiz confusão aqui de novo, né? Bom, o que que isso interfere em algumas variáveis da arquitetura muscular? Primeiro, quais são as variáveis da arquitetura muscular? A gente tem a espessura muscular. Espessura quer dizer o tamanho, assim, em termos de, vulgarmente dizendo, né? O quão espesso, grosso, né? A largura, né? A largura ali daquele músculo. O que vocês estão vendo aí é uma imagem real, tá? De uma ultrassonografia muscular do músculo vasto lateral. Ela foi feita por mim quando eu estava fazendo doutorado lá no Rio em 2011, no laboratório que eu trabalhava. A minha tese foi em relação a isso. E lá a gente media. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, só para que fique claro para vocês, isso daqui, ó, é a aponeurose superficial do vasto lateral. Essa daqui é a aponeurose profunda do vasto lateral. O que tem aqui para baixo, ó, é o músculo vasto intermédio, tá bom? Bom, e o que que é essa parte aqui branca aqui em cima? Pele lá em cima de tudo pele, e entre a pele e a superfície, essa aponeurose superficial é camada de gordura, tá bom? E o que que são esses risquinhos aí? São os fascículos ou as fibras musculares. Então, se vocês se lembrarem, né, como eu falei para vocês, o músculo vasto lateral ele é unipenado, então ele forma ângulo. E o que que seria a espessura? É isso daqui, ó, da aponeurose superficial à aponeurose profunda, ou seja, a largura desse músculo. Quanto mais largo esse músculo, quer dizer que mais
volume muscular ele tem e, teoricamente, mais força é capaz de produzir. Não necessariamente é verdade, mas teoricamente ou por relação, sim, tá bom? Outro é o comprimento do fascículo. Então veja, né, a gente tem vários fascículos ali. O fascículo, na verdade, ele liga uma aponeurose superficial a uma aponeurose profunda. Só que o que vocês estão vendo aqui na imagem é apenas a projeção de um fascículo, né? Mas para eu saber o comprimento dele todo, eu deveria transpor ele até ele tocar lá aquela de baixo e até ele tocar aquela de cima. E aí eu veria, né, esse comprimento aqui, ó, real desse fascículo. Isso aí eu faço por estimativa de cálculo matemático, exatamente como eu mostrei aqui no desenho para vocês, né? Eu faço ali um traço, né, ligando o que seria a superficial e a profunda, eu consigo fazer esse cálculo do comprimento do fascículo. E aí lembrem-se que os músculos fusiformes, geralmente os fascículos deles vão ser maior, porque as fibras musculares são maiores. E os músculos, por exemplo, como esses daqui, esses fascículos vão ser menores, porque eles são penados. E por fim, né, o ângulo de penação, ou seja, esse ângulo formado aqui, ó, da inserção desse fascículo nas aponeuroses, ou superficial ou profunda. Então essas aí são as principais variáveis que vocês vão ter aí da arquitetura muscular. A espessura, que tem a ver com essa quantidade de força, né, o volume muscular. Lembrando, né, que eu falei para vocês que isso depende um pouco, né, não necessariamente é sempre verdade, mas geralmente quanto maior o volume, maior a força ali que ele vai conseguir gerar. Principalmente se eu estiver olhando realmente só para a questão ali dos fascículos das fibras musculares, tá? Segundo, o comprimento do fascículo, que tem a ver com a velocidade de contração desse músculo, e o ângulo do fascículo é o que a gente vai estudar aqui agora, porque o ângulo do fascículo ele só vai acontecer quando eu tenho músculos penados, né? Falei para vocês que os músculos fusiformes, né, tanto em forma de alça lá quanto paralelo, eles se inserem na mesma linha de ação do tendão, então não forma ângulo, né? A tração é direta. Já nesses músculos aqui, ó, quando esses fascículos se contraem, eles se contraem nesse sentido. Só que a força para o tendão é transferida para o osso nesse sentido. Então há um ângulo ali sendo formado e a gente vai entender o que isso implica agora em termos de gerar força. Então os efeitos mecânicos da penação ou do ângulo do fascículo, também conhecido como ângulo de penação, tá, gente? Primeira coisa que a gente tem que entender é que um músculo em repouso, um músculo penado, quando ele está em repouso, esse ângulo dele com o fascículo em relação à inserção dele, né, na aponeurose é menor do que quando ele se contrai. Por que isso acontece? Porque quando o músculo se contrai, como as fibras se encurtam, e lembra-se, né, a fase concêntrica, além dela diminuir o volume, ao diminuir o comprimento, ela aumenta o volume, né, ela fica mais espessa, uma fibra vai empurrando a outra para o lado, né, para acomodar aquela fibra que ficou mais calibrosa, mais volumosa ali, porque ele encurtou. Então vejam aqui, ó, olha o calibre da fibra em repouso, com um ângulo de penação maior, né? Ó, menor, desculpem. E aí depois que ele se contrai, né? Veja que o comprimento dele ali, ó, mudou, aumentou o calibre e aí o ângulo fica maior. Por isso que isso acontece quando esses músculos se contraem, tá? Então há esse desvio aí, né? E aumenta o ângulo de penação. Agora, uma questão que é bastante importante vocês entenderem é como que é feito esse cálculo aqui para você entender o quanto de força da tração das fibras musculares está sendo transferida para o tendão. Então, aqui nesse exemplo que vocês estão vendo nessa figura aqui, ó, vocês têm a linha de tração da força da fibra muscular sendo gerada aqui, ó. Olha ela presa aqui, ó, na aponeurose, no tendão, né? Olha a força, como ela é transferida para o tendão, né, para mover o osso ali. E aqui você tem um ângulo de penação, ou ângulo do fascículo, nesse caso aqui, um ângulo de 30 graus. Para eu saber qual é a força efetiva que vai ser transferida para o tendão, é só eu pegar a força do tendão igual a força gerada na fibra vezes o cosseno de 30.
Então, você fazendo essa conta, você vai ver que sempre a força que é transferida para o tendão, ela vai ser sempre menor do que a força produzida na fibra muscular, simplesmente porque eu gerei um ângulo. E quanto maior esse ângulo, menor é a transferência dessa força. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que esses músculos, quando você gera uma penação ou gera essa angulação, a força que é transferida para o tendão vai ser sempre menor que a força que está sendo gerada na fibra. Então, imagina que aqui a gente tem uma fibra de 100 newtons de força sendo gerado, né? Nesse sentido, a força que está sendo mandada para esse tendão aqui é menor do que 100, digamos que seja ali em torno de 70 newtons, né? Ou seja, parte dessa força aí está sendo perdida no meio desse caminho, simplesmente porque eu gerei esse ângulo. Isso acontece nessa proporção aqui, ó. Vejam, esse primeiro exemplo aqui, ó, vocês estão vendo um músculo fusiforme. Veja que não há ângulo, né? Ou seja, a força gerada aqui no tendão e a força sendo transferida ó, na fibra, né? E a força sendo transferida para o tendão. Ou seja, se isso daqui pesa 10 newtons, a transferência é direta, 10 newtons, não forma ângulo nenhum. Agora, olha o que começa a acontecer quando você começa a gerar um ângulo aqui, ó. Então, nessa primeira aqui, eu gerei um ângulo de 5 graus. Então, isso significa que para eu mover esses 10 newtons aqui, eu preciso fazer 10,04 newtons. Simplesmente porque eu gerei um ângulo. Então, a transferência não é direta. Olha o que acontece quando eu tenho 25 graus. Para eu mover aqueles 10 newtons ali, eu preciso, nessa angulação, ó, se eu fizer força nesse sentido aqui, ó, eu preciso fazer 11,03 newtons. E veja que se for uma angulação muito grande, de 45 graus, eu tenho que fazer 14 newtons para mover os 10 newtons, simplesmente porque eu mudei a angulação em que eu estou fazendo a força. Então, toda vez que você, toda vez que você gera uma angulação ali na hora de fazer força, você perde força, você perde eficiência, tá? Eficiência mecânica aí no caso. Quando os músculos são tracionados diretamente, sem fazer o ângulo, não tem perda de força alguma, né? A força é transferida diretamente. Começou a formar ângulo, você tem perda de transferência na força. Ou seja, para mover 10 newtons, eu preciso fazer 14 newtons de força, por exemplo. Tá bom? Bom, e aí vem a grande questão, né? Mas, poxa, o Eurico falou que os músculos penados, eles geram mais força, são músculos mais fortes. Mas, ao mesmo tempo, ele me fala que os músculos fusiformes, por não ter ângulo, eles não têm perda de eficiência mecânica. Correto. Se você entendeu desse jeito, está correto. Parece que é dúbio esse entendimento, né? Parece que ele é meio contraditório, mas não é. Reparem nesse gráfico aqui, ó. Vocês têm aqui no eixo Y, o efeito relativo ali que vai ser gerado na fibra, e aqui embaixo o ângulo do fascículo em graus, tá bom? E aí vejam o seguinte, quando eu tenho um aumento da área de secção transversa fisiológica, a minha tendência é aumentar o ângulo do fascículo, mas também aumentar a quantidade de força produzida, tá bom? Muito bem. Lembra que eu falei para vocês que os músculos penados, né, ou os músculos que têm formação de ângulo ali, né, os oblíquos, eles têm muito mais fibras musculares inseridas num tendão que é muito mais largo? Então é isso que acontece. Ou seja, mesmo eles tendo uma desvantagem por causa deles terem um ângulo na hora de transferir essa força, mas eles têm tantas fibras a mais inseridas ali que isso acaba sendo meio que subjugado ali em relação a essa transferência de força. Então, mesmo você perdendo por um lado, você ganha muito pelo outro lado, ou seja, essa área de secção transversa muito maior deles, de certa forma, minimiza esses efeitos da penação, que é o que vocês vão ver aqui, ó, sobre a transmissão de força. Então, quanto menos ângulo vai sendo formado, né,
maior é a transmissão de força. Então aqui ó, seria 0 de ângulo de penação. Então minha transmissão de força é lá em cima. Agora olha, à medida que eu vou aumentando o ângulo de penação, você vai diminuindo a transmissão de força. Mas como eu falei para vocês, por ele ter uma área de secção transversa tão maior, mesmo ele perdendo ali nessa transferência de força, né, ele tendo, digamos, uma ineficiência mecânica, né, uma menor eficiência mecânica na hora de transferir a força da fibra muscular para o tendão, mas por ele ter muito mais fibras musculares ligadas naquele tendão, o efeito geral dele é conseguir produzir muito mais força do que se fosse um músculo fusiforme, né, um músculo com fibras em paralelos. Tá legal, pessoal? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês sobre a arquitetura muscular, né, e essas questões ali que envolvem tanto a morfologia, né, quanto também a questão de transferências de força, né, a questão principal ali que a gente tem nesses músculos, né, na hora da gente fazer essa transferência. Então aqui eu peço para vocês não se esquecerem, né, ao final dessa aula vocês devem acessar aqui o Socrative, tem a sala lá, né, se não me engano, IF-MUSC, né, que eu coloquei para vocês, ou não, é de biomecânica. Então, na verdade, eu nem vou mandar isso para o Socrative para vocês não, pessoal. Eu devo mandar pelo Google Forms, tá? Mas, de qualquer forma, fiquem atentos, eu falo para vocês como é que vai ser feito isso. Mas acabou de assistir essa aula aqui, vai lá, faz essa questão de estudo, né? São 5 questões mais ou menos para vocês fazerem, para vocês revisarem aí o quanto que vocês entenderam desse conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, obrigado pela atenção aí, valeu, até mais.